dia os erros e as falhas deste grande herói, o rei Davi. Chegamos, portanto, na lição de número 11 da classe de jovens. Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca. Obrigado por sua companhia. Hoje estamos excepcionalmente ao vivo pelo canal aqui no YouTube e peço a sua ajuda. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe este vídeo. Vamos para a apresentação da aula de hoje. Está na sua tela o tema geral: Davi no lugar errado, na hora errada. O texto bíblico principal encontra-se no Salmo 51, versículo 10. Lembrando que o Salmo 51 foi escrito por Davi exatamente após a sua confissão diante do profeta Natã, reconhecendo, portanto, o seu pecado. O versículo 10 deste salmo maravilhoso diz o seguinte: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O resumo da lição diz o seguinte: o erro de Davi nos leva ao aprendizado de como vencer as tentações e manter uma vida reta e santa diante do Senhor. Vamos para a leitura da introdução? Nesta lição veremos como o homem segundo o coração de Deus se permitiu ser tragado para uma armadilha perigosa. O adultério e a sequência dos fatos nos mostram que ninguém está imune às tentações. Davi deixou de ser vigilante e afastou-se de seus princípios essenciais, caindo em pecado. No entanto, podemos vencer as tentações mediante vigilância, oração e a maravilhosa dependência divina. Homens e mulheres jovens, todos podem, de certa forma, então, celebrar esta verdade e se alegrar no Senhor. Que maravilha! Deste modo, portanto, hoje vamos estudar este tema: Davi no lugar errado e na hora errada. Vamos entender como que as tentações, elas de alguma forma dominaram o coração do grande rei Davi e fizeram com que Davi cedesse às tentações e viesse naturalmente pecar contra o Senhor, contra o nosso Deus. Vamos para o primeiro ponto da lição: o erro de Davi no lugar errado. Muitas vezes nós nos encontramos em situações muito parecidas, semelhantes com a de Davi. Os erros de Davi, o que nós vamos aprender hoje aqui, que os erros de Davi, eles por muitas vezes se repetem nas vidas das pessoas, nas nossas vidas como um todo. Às vezes estamos no lugar errado, na hora errada, fazendo aquilo que não agrada a Deus. E aprendendo com os erros de Davi, nós, pela palavra de Deus, iremos então nos esforçar no Senhor para não reproduzir os mesmos erros que Davi cometera em nossas vidas. Vamos para o contexto. O contexto da lição de hoje está naturalmente no segundo livro de Samuel, o capítulo de número 11. Nós estamos estudando neste trimestre a vida de Davi, como que nós podemos extrair preciosas lições a partir de Davi. O contexto do capítulo 11 de 2 Samuel começa narrando o período do ano em que era comum os reis saírem para a guerra. Provavelmente a primavera. Alguns estudiosos colocam a data, colocam um mês aqui entre março e abril do ano. A primavera era um bom momento para guerrear, porque o inverno já tinha passado, as estradas estavam secas, facilitando, portanto, a mobilização das tropas para enfrentar os inimigos, os adversários. Foi nesse período que Davi envia Joabe com seu exército para Rabá e permanece no seu palácio, possivelmente para descansar, especialmente numa época mais quente do ano. Sabe-se que Davi, alguns estudiosos
coloca Davi nesse episódio aqui com aproximadamente 50 a 55 anos de idade. E algumas justificativas comentaristas buscaram encontrar para então responder às razões pelas quais levaram Davi a não ir para a guerra. Entretanto, são meras conjecturas, suposições e inferências. O certo é que Davi estava no lugar errado na hora errada, conforme é o tema da lição. Ele estava no lugar errado porque a Bíblia, o autor sagrado, começa o capítulo 11 exatamente advertindo, dizendo que no tempo que os reis saíam para a guerra, para as pelejas, Davi era para estar na guerra. O rei Davi era para então estar na companhia de suas tropas, junto de Joabe e dos demais homens que eram os seus valentes. Mas, ao contrário, o rei estava no palácio, estava no conforto da sua casa, quem sabe ali deitado na sua cama, com lençóis maravilhosos, e depois de tirar uma bela de uma soneca, depois de dormir, quem sabe descansar, levantou-se dos seus aposentos e resolveu caminhar sozinho ali pelo palácio, no terraço de sua casa. Daí veio o contexto em que nós estamos trabalhando aqui, a tentação. E no telhado do seu palácio, que ele observou a Batseba se lavando, possivelmente em seu pátio, e percebeu que ela era uma mulher muito formosa, muito bonita. Um mero olhar de relance deve ter se tornado uma longa mirada. O descanso e o ócio podem fazer parte de nossos dias, mas há momentos certos para essas atitudes. Jamais devemos inverter as prioridades e afastarmos-nos das responsabilidades, assim como fez Davi. Nós percebemos aqui o primeiro passo para o tropeço, para a queda de Davi, para o pecado de Davi, exatamente se afastar das suas responsabilidades, se distanciar daquilo que lhe competia, que era exatamente estar guerreando as guerras do Senhor, pelejando as batalhas pelas quais Davi naturalmente foi chamado e assim ungido para tal. Observe que a palavra ociosidade ou estar neste estado de ociosidade indica uma atividade sem propósito algum. Ociosidade é o contrário do descanso natural, que é o repouso para que o corpo ele possa restabelecer as energias. A ociosidade é o contrário do descanso. A ociosidade é uma atividade sem propósito algum, sem objetivo nenhum. É diante desse contexto que o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele escreveu dizendo: Satanás sempre encontra algum tipo de maldade para ocupar mãos ociosas. Eu vou repetir. Satanás sempre encontra algum tipo de maldade para ocupar mãos ociosas. Mãos ociosas, na verdade, é um grande campo, é uma grande área de atuação do inimigo das nossas almas. Assim estava Davi, com suas mãos ociosas, sem nenhuma atividade que de fato tinha ou tivesse algum propósito. Se você está comigo, eu peço que deixe lá nos comentários essa frase extraordinária de Charles Spurgeon. Escreva nos comentários: Satanás sempre encontra algum tipo de maldade para ocupar mãos ociosas. Vamos para o próximo slide da ministração de hoje. Fazendo o que era errado. Ele estava, em primeiro lugar, no lugar errado. Agora, fazendo o que era errado. Os seus olhos
traíram-o. Os olhos de Davi já o haviam traído. O coração já estava envolto em um pecado. É como aquele texto lá de Tiago, onde a palavra de Deus nos mostra que o pecado, ele é concebido, e depois de concebido, o pecado vem dar à luz. Aqui é a mesma lógica daquilo que Tiago escreveu. O coração de Davi já estava dominado, já estava possuído por um desejo proibido, por um pecado que já havia consumado lá no seu coração. Davi já estava ali totalmente dominado por aquele pecado. Só faltava concluir a sua jornada, os seus desejos. Só faltava, então, colocar em prática aquilo que já estava ali no seu coração. As Escrituras Sagradas não escondem os erros de seus maiores personagens, mostrando que são seres humanos sujeitos às paixões da carne. Há um interesse teológico por trás dessa narrativa. Qual é o interesse teológico por trás desta narrativa? Demonstrar a soberania de Deus, demonstrar que os homens, eles são falhos e, portanto, dependem da graça, dependem do favor de Deus, da misericórdia de Deus para manterem-se de pé. Aquilo que Paulo disse: quem está em pé, olhe, tome cuidado, cuide, para que não caia. Lá na introdução desse vídeo, nós falamos que Deus, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um livro extraordinário, é um livro maravilhoso. Diferentemente de outras biografias, de outros livros, a palavra de Deus, ela não joga para debaixo do tapete os erros dos seus heróis. A Bíblia, ela não esconde as falhas, os pecados dos grandes homens de Deus. Aqui poderemos ainda citar o apóstolo Pedro, o grande apóstolo Pedro, que negou o Senhor por 3 vezes. Temos Davi aqui, portanto, flertando com a tentação. Com a vida espiritual negligenciada, Davi abriu as portas da sua alma para as tentações. A ociosidade no rei, uma tolerância, e nos alerta também para que nós não venhamos incorrer neste erro, neste perigo que era iminente. O resultado daquela ociosidade, o resultado dos olhos de Davi atraídos por uma linda mulher, não seria outro senão o pecado, senão o tropeço, a queda, a falha. Como vencer as tentações? Como nós podemos, então, diante das tentações, não sermos cooptados, seduzidos, levados a, então, consumar aquilo que está assentado no coração? Nós precisamos também considerar nesse ponto da lição que, inevitavelmente, os pensamentos, eles podem surgir, Os olhares, eles podem acontecer. O que não pode é ceder à tentação. É aquilo que um autor disse: nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças. Nós não podemos impedir isso, que os passarinhos sobrevoem a nossa cabeça. Mas podemos impedir que os passarinhos façam ninho em nossa cabeça. Existe uma grande diferença entre tentação e ceder à tentação. Todos nós somos sujeitos às tentações. Agora, a palavra de Deus, ela nos recomenda para não cedermos às tentações, para não nos entregarmos aos primeiros incentivos que a nossa carne, às vezes, oferece ao pecado. Devemos, então, resistir o pecado, resistir o diabo. Devemos resistir às paixões mundanas. E, em casos como este aqui, fazer como José fez, fugir. Aquilo que Paulo disse, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo: fugir da prostituição. Existem
tentações que não se resiste. Existem pecados que a única solução é correr, é fugir. Fraco não é quem corre, fraco é quem fica nessas situações. Nós percebemos que José, diante da sedução da mulher de Potifar, naquela estratagema dela, né, aquele laço que ela armou para José, qual foi a primeira atitude do servo do Senhor? Fugir, saiu correndo em disparada, porque parece que aqui é claro que é um pensamento anacrônico, mas José, ele tinha como princípio aquilo que Paulo iria escrever a Timóteo milhares de anos depois, fugir da prostituição, e assim José fez. Ele foi preso, foi condenado por um crime que ele não cometeu, absolutamente, mas diante de Deus ele estava com a sua consciência pura e íntegra diante do Senhor. Isso é maravilhoso, isso não tem preço. E, portanto, como vencer as tentações? Em primeiro lugar, ser conduzido pelo Espírito e não seduzido pela tentação. Ser conduzido pelo Espírito e não ser seduzido pela tentação. Depois, fugir da tentação, conforme o exemplo de José que nós já colocamos aqui. Davi ficou flertando com o erro, com o pecado, com a sedução. Davi, ele então passou a dar atenção aos incentivos da sua carne, aos incentivos morais. Apegar-se às promessas, devemos nos apegar às promessas bíblicas e invocá-las pela fé. Na hora da tentação, o crente, o jovem, o homem, a mulher, deve invocar as promessas de Deus, deve invocar a palavra de Deus, deve buscar preencher a sua mente e as suas mãos, né, o seu coração com a palavra do Senhor. E, em quarto lugar, como vencer as tentações, estar vigilante. Em tempos de calmaria, corremos o risco de relaxarmos. Veja que nós temos aqui que tomar muito cuidado, porque Davi, ele não estava na guerra, Davi estava descansado, Davi estava no palácio, mas Davi estava correndo mais risco, mais perigo do que se estivesse na guerra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 6, ele coloca ali a armadura do cristão, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, a oração, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz e o escudo da fé. Davi, em meio às muitas guerras e pelejas que ele enfrentou, ele estava sempre calçado com a paz. Mas agora, Davi estava em casa, no palácio, na tranquilidade, né, ali da sua varanda, mas ele estava correndo mais perigo do que se estivesse no campo de batalha. Como assim aconteceu? Deus guardou e livrou a vida de Davi em todas as suas pelejas e batalhas. Mas aqui, Davi, espiritualmente, ele então tropeçou, caiu, tombou. Muito cuidado devemos ter esta cautela. Davi estava correndo mais perigo fora da vontade de Deus. Estava no lugar errado e, portanto, estava correndo um sério perigo para a sua vida. Nós precisamos compreender também as fontes das tentações. As tentações, elas têm 3 fontes principais: o diabo, o mundo e a carne. O diabo, o mundo e a carne. Os 3 inimigos dos homens, dos crentes, dos salvos. E eu tenho sempre aqui falado em minhas ministrações, nas aulas, que desses 3 aqui nós podemos claramente levar em consideração, refletir e pensar na carne como sendo o inimigo mais agressivo, o inimigo mais nocivo do homem é a sua própria carne.
Observe que Davi, ele matou um urso, ele matou um leão e ele matou um gigante. Ele matou 3 inimigos também. E nós falamos isso aqui na aula em que nós trabalhamos Davi vencendo o gigante Golias. Assim como Davi, no pasto, matou dois inimigos, um leão e um urso, assim como Davi, lá no Vale de Elá, matou um gigante, formando, portanto, 3 inimigos. Nós podemos, então, simbolicamente, com aplicação, dizer que o leão representa o inimigo das nossas almas. Ele vive rugindo como leão em nosso derredor. Nós podemos, então, como símbolo do sistema pecaminoso, do sistema mundano, ter e apresentar aqui o urso. E nós temos o gigante como sendo o nosso maior inimigo, que é a carne. Observe que se nós conseguirmos anular as paixões mundanas e as paixões carnais, nós naturalmente vamos vencer o mundo e o diabo. Isso precisa ficar muito claro para nós. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso quando ele escreveu aos Romanos, lá no capítulo 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, isso eu faço. Ele disse, em mim, na minha carne, não há bem algum. O apóstolo Paulo estava naturalmente falando dessa natureza adâmica. Paulo estava falando da natureza pecaminosa que todos nós temos. E se nós crucificarmos o velho homem com Cristo, ou em Cristo, se nós vencermos as paixões mundanas, as paixões carnais, o inimigo interno, certamente nós vamos vencer o inimigo externo, que é o mundo, e o inimigo invisível, que é o inimigo das nossas almas, Satanás. Observe o meu raciocínio aqui. Nós temos o diabo, que é um inimigo invisível. Temos o mundo, que é o inimigo externo. O mundo aqui é o sistema pecaminoso espiritual que se opõe a Deus e as coisas relacionadas a Deus. E nós temos a carne, que é o inimigo interno, que está dentro de nós. A natureza adâmica, a natureza pecaminosa, que todos nós nascemos com ela. Essa natureza pecaminosa, que a Bíblia chama, o apóstolo Paulo chama de o velho homem, a velha natureza. O Martinho Lutero, o grande reformador, certa vez, ele falando sobre o batismo, né? Ele disse que com o batismo nas águas, ele pensava que o velho homem havia morrido, se afogado, mas ele disse, o infeliz sabia nadar. Muito cuidado. A velha natureza, ela não foi extirpada, ela não foi aniquilada, eliminada. A velha natureza, ela está em nós. Precisamos, pelo fruto do Espírito, sucumbir, ofuscar, crucificar todos os dias a nossa velha natureza, os nossos desejos pecaminosos e carnais. Somente com um coração novo, com uma vida nova, é possível viver e agradar a Deus. É por isso que no verso 10 do Salmo 51, que é o texto principal da lição de hoje, Davi, na sua oração, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi, na oração, está pedindo a criação de um coração novo. O que é coração na Bíblia? Nós estudamos um trimestre só sobre o livro de Provérbios e lá nós aprendemos que coração representa o homem interior. Na perspectiva judaica, coração é o homem interior. Portanto, Davi está pedindo, Senhor, cria um novo homem, uma nova natureza, uma nova vida, um novo coração em mim. E foi isso que Jesus apresentou a Nicodemos em João capítulo 3. Ele diz, quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver
e não pode entrar no reino de Deus. A proposta de Deus para os novos convertidos, para os salvos, a proposta de Deus para o pecador, a proposta de Deus para o pecador é um novo coração, é uma vida nova, é um novo homem. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Vamos adiante, começando a concluir a nossa aula, lembrando que estamos agora ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o canal Foco Teológico. Se você não é inscrito, inscreva-se neste canal, curta este vídeo, comente, compartilhe, tá bom? E ative o sininho de notificações para você ser avisado sempre que um novo vídeo for publicado aqui neste canal. Deixe nos comentários agora os 3 inimigos do crente: o diabo, o mundo e a carne. O diabo, o leão. Como leão, ele ruge. O mundo, representado pelo urso, que devora a vida espiritual daqueles que não vivem conforme a palavra de Deus. E a carne, representada pelo gigante, que se agiganta às vezes tentando dominar-nos. Mas em Cristo Jesus, assim como Davi venceu o leão, o urso e o gigante, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Davi, ele cedeu à tentação, ele pecou, ele transgrediu as leis de Deus, os mandamentos: não cobiçarás, Davi, ele infringiu. O mandamento: não adulterarás, Davi, ele feriu este mandamento. O mandamento: não assassinarás, ele também cometeu este pecado. E Davi ainda cometeu falso testemunho. Sobretudo, Davi pecou contra Deus. Ele pecou contra o maior dos mandamentos, que é amar o próximo como a nós mesmos. Ao se deitar com Batseba, ao cometer aquele ato, Davi estava diretamente afrontando o decálogo, os 10 mandamentos. E Batseba, ela concebeu, ela engravidou. E naquela trama, Davi tentou esconder, ele manipulou as circunstâncias, colocou Urias na frente de batalha. Ele escreve uma carta para o general Joabe pedindo que Urias estivesse na frente de batalha para que ele fosse naturalmente morto. E a Bíblia diz no versículo 24 do capítulo 11 que outros homens, outros combatentes também morreram naquela peleja. Veja que o pecado de Davi levou à morte Urias e ainda fez com que outros guerreiros também fossem mortos. Veja como que foi terrível. 9 meses depois, Davi tentando ainda esconder e ocultar aquilo que havia acontecido. Foi então nesse contexto que Deus levanta o profeta Natã para fazer com que o pecado de Davi viesse diante de Deus ser confessado, e Davi naturalmente confessa o seu pecado. E em um arrependimento profundo, genuíno, verdadeiro, ele se arrepende, ele muda de atitude, muda de rota, muda de direção. A palavra arrependimento aqui é metanoia, mudança de direção contrária ao pecado. Quando a pessoa se arrepende verdadeiramente, ela muda de direção, ela se volta contra o pecado, ela vira as costas para o pecado. Isso é arrependimento. Davi mudou de direção, mudou completamente a sua rota, se voltou para Deus e confessou o seu pecado. Davi talvez pensou que não iriam perceber, descobrir, mas Deus estava observando tudo. Até o dia que Davi foi confrontado pelo profeta Natã e então arrependeu-se, abandonou o seu pecado, confessou, abandonou o seu pecado
cumprindo o que está escrito lá em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Aquele que confessa e deixa. Confessar e deixar são ações de quem está verdadeiramente arrependido. Quem confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. E aí nós temos o quê? A graça de Deus. Meus irmãos, a graça de Deus é algo inexplicável. A graça de Deus, ela é poderosa. A graça de Deus restaura, a graça de Deus levanta, a graça de Deus perdoa, a graça de Deus restaura, a graça de Deus transforma. O perdão de Deus, que Deus ofereceu, né, a sua misericórdia, fez com que Davi fosse restaurado à presença de Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos cubra com a sua graça, com o seu amor e com a sua misericórdia. Entretanto, é bom que se diga, apesar de que Davi foi perdoado, Davi ele foi restaurado, mas as consequências inevitavelmente vieram. A graça de Deus não anula as consequências. A graça de Deus perdoa, mas aquilo que o homem plantar, aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Houve um recomeço na vida de Davi. Somente depois de receber o perdão de Deus, poderemos novamente experimentar a verdadeira alegria. E é nesse contexto que Davi, ele ora ao Senhor no Salmo 51. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação. Aquele salmo é um salmo glorioso, maravilhoso, em que nós devemos estar sempre buscando estar na presença de Deus e depender da graça, do favor e da misericórdia do Senhor, nosso Deus. É exatamente isso mesmo, que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. Gratidão pela aula. Obrigado a irmã que está comentando aqui no nosso chat. Deus abençoe. O verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele passa pelo reconhecimento do pecado, da gravidade do pecado cometido, passa pela contrição, sentir profunda tristeza, mudança, que é a metanoia, que é a mudança de rota, a mudança completamente, e a restauração, receber o perdão de Deus e a restauração da comunhão. Veja aqui o verdadeiro arrependimento. Tem um elemento aqui que muitas pessoas confundem arrependimento com o remorso. E algumas pessoas chegam a esse ponto de sentir a tristeza pelo erro, pelo pecado, mas fica apenas nisto, não se arrepende. A tristeza pelo erro cometido, pela falha, pelo pecado, ela é inevitável, mas exige um passo seguinte, uma atitude mais incisiva, né, para Deus, ou no rumo, ou na direção de Deus, que é a mudança. A gente percebe isso na vida de Judas e de Pedro. Judas pecou, Pedro, de igual forma, pecou. Judas, ele sentiu a tristeza pelo pecado, tanto é que ele foi e atentou contra a sua própria vida. Da mesma forma, nós vemos Pedro pecando, negando o Senhor 3 vezes. De igual modo, também Pedro sente profunda tristeza pelo seu pecado por ter negado o Senhor. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. E o texto grego, ali a palavra amargamente, significa que ele chorou toda a sua lama, toda a sua podridão. Ele colocou para fora toda a sua podridão, o apóstolo Pedro, ao chorar amargamente. Diferentemente de Judas, nesse aspecto, Pedro, ele se arrependeu, ele mudou de direção, ele estava convicto de que ele havia pecado, de que ele havia cometido uma falha, um erro, mas ele estava pronto agora para ser restaurado. E quando Jesus ressuscitou, se manifestou às mulheres, ele disse, olha, manda que os discípulos me encontrem na Galileia e avise a Pedro. Jesus fez questão de dizer, manda avisar a Pedro. Foi o único nome dos 11 que Jesus citou, foi Pedro.
porque o Senhor sabia, ele sabia que Pedro precisava desta restauração, deste encontro maravilhoso. Que bênção. Vamos adiante. A busca pelo perdão. Arrependimento sincero, consequências inevitáveis. A intensidade do arrependimento, a busca pelo perdão e o desejo de restauração de Davi podem ser percebidos claramente no Salmo 51, escrito logo após a conversa com Natã, revelando a agonia e a intensidade do sentimento. Você consegue imaginar ali a agonia de Davi. Como que Davi, um homem que até então estava vivendo, né, uma vida com Deus extraordinária, conversava com Deus, Deus falava intimamente com Davi. Agora ele está sentindo a agonia, né, de ter cometido atrocidades contra Deus. Terríveis, terríveis consequências viriam. O arrependimento e o perdão não significam a ausência das sequelas ou consequências dos pecados. O Senhor perdoou Davi, mas isso não anulou os efeitos dos seus erros. O preço pago por Davi foi bastante, mas muito alto. Davi poderia ter evitado, Davi poderia ter muito bem fugido daquela situação. Um olhar foi então a porta de entrada para que Davi pudesse ter o seu coração dominado e possuído pelo pecado da imoralidade. Veja que um olhar foi a porta de entrada. O apóstolo João falou sobre a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Esses três pecados aqui na vida de Davi. A concupiscência dos olhos. Os olhos que enxergaram aquela mulher tomando banho. A concupiscência, que é o desejo desenfreado por algo. Um desejo incontrolável por alguma coisa. Isso é concupiscência. Davi estava com agora os seus olhos desejando incontrolavelmente aquela mulher que não era dele. Davi agora estava com um desejo carnal, a concupiscência da carne, e movido naturalmente pela soberba da vida. Pensou ele: eu sou o rei, eu tenho a última palavra, eu posso fazer o que eu bem entender. Esqueceu-se que Deus é quem era o rei de Israel, que Deus era quem governava a sua vida, as suas emoções, os seus caminhos, a sua trajetória. E aí nós temos o caminho para o perdão, para que possamos receber o perdão divino diante de nossas falhas. Precisamos de arrependimento sincero, de fé em Jesus como nosso Salvador e Perdoador e confissão de pecados. E aí nós temos a alegria do recomeço. Depois de perdoado, depois de restaurado, né, depois do alívio, né, vem aí então a libertação. O perdão liberta da culpa, da condenação. Não importa o que viesse a acontecer depois. O mais importante era que Davi estava livre das algemas, livre das garras daquele mal que havia cercado a sua vida. A restauração da comunhão com Deus, a alegria, o retorno, né, da alegria da salvação que ele suplica ao Senhor ali na oração do Salmo 51. E o testemunho, a capacidade de ajudar outros que caíram. Pessoas que caíram e se arrependeram, naturalmente podem assim ajudar pessoas que estão na iminência ou mesmo vivendo uma situação parecida. Vamos concluir a aula de hoje. Nós podemos aprender com os erros com os nossos erros, mas muito mais podemos e devemos aprender com os erros dos outros. Nós temos um alerta, porque ao estudarmos acerca do erro, somos alertados e preparados para que não cometamos tais pecados. Consequências: o pouco tempo momentâneo de prazer do rei significou muitos anos de dor, sofrimentos e cicatrizes que marcaram não apenas a vida dele, mas também de sua família. O custo do pecado é caro e as suas consequências são, no mínimo, devastadoras. É preciso que o cristão tenha consciência de que
o que o pecado não compensa, que o pecado não compensa e naturalmente deve ser evitado. Literalmente, fujamos dele. Em nossa caminhada precisamos aprender tanto com os nossos acertos quanto com os nossos erros. Sabemos que existe um propósito para tudo e vemos que não é por acaso que este triste episódio da vida de Davi está registrado nas Escrituras, né? E isso para, naturalmente, o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para o nosso elevo espiritual. A Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras, registrou todos esses erros dos grandes heróis, dos grandes homens de Deus, inclusive os de Davi, para que nós pudéssemos aprender, para que pudéssemos crescer e evitar estes erros. Aprendamos, portanto, com os acertos de Davi, mas também com muito mais os seus erros para não cometê-los. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Obrigado por sua companhia até agora. Hoje uma aula diferente ao vivo aqui pelo canal e eu quero agradecer você que está comigo. Deus abençoe aqueles que têm contribuído, se tornando membros apoiadores deste canal. Que a graça abundante de Deus repouse sobre você, sua casa e sua família. Eu espero por você na próxima videoaula, se Deus quiser. Até lá. A paz do Senhor Jesus.